Então, é, a gente está percebendo que existe um problema aí entre Polícia Civil e Ministério Público, né? A, foi preso um suspeito, um flamenguista. Ele era o principal suspeito de ter atirado a garrafa e acabou, né, estilhaçando ali e atingindo o pescoço da Gabriela. Mas novos vídeos mostram que foi uma outra pessoa com características diferentes das características desse homem que foi preso, que arremessou essa garrafa, que talvez possa ter sido ele. E o Ministério Público não gostou da forma como o delegado César Saad, do DRAD, conduziu essa investigação inicialmente, né, prendendo o Leonardo Felipe Xavier Santiago, torcedor do Flamengo, que foi solto na quarta-feira, depois de um pedido do Ministério Público acatado pela Justiça. E o promotor Rogério Zagal, do Ministério Público de São Paulo, fez críticas contundentes, tanto em entrevista ao UOL, a gente conversou com ele, quanto na própria decisão, né, na manifestação do Ministério Público para soltar o Leonardo. Né? Ele disse que não deveria ter sido conduzida dessa forma a prisão dele, a investigação, e inclusive pediu que esse caso saísse do DRAD, que é a Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva, e fosse assumida pelo DHPP. Então, agora o DHPP assume a investigação e o César Saad, que é o delegado que assinou a prisão do Leonardo e deu entrevista depois, sai da investigação. Então, ontem a Polícia Civil, depois de tudo isso, divulgou uma nota dizendo, reiterando ali, reafirmando a ação do Saad e do DRAD, dizendo que eles fizeram o que deveriam ter feito mesmo. E aí a gente percebe que tem um atrito aí acontecendo, né? Thalita, você está muito mais bem informado do que eu sobre o caso, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas o Leonardo, então, foi solto depois desse pedido, né? Foi. Ele foi solto na quarta-feira, já voltou para o Rio de Janeiro. Os advogados dele conversaram com a gente, disseram que ele está muito assustado, com muito medo de ser morto por palmeirense. E agora ele não quer falar, ele quer se manter quieto lá no canto dele, né? Mas ele foi solto, só que ele foi solto e não significa que ele foi absolvido, que ele não será mais investigado. As investigações continuam, mas agora ele não precisa ser investigado preso. É importante essa informação. Diga, PVC. Só reiterar, Thalita, do que eu já dei esse depoimento aqui um pouco, mas é importante, de repente, até te ajuda em alguma coisa. Assim, e tem uma discussão Polícia Civil e Polícia Militar, como você relatou, né? É curioso você pensar que o promotor acusa o delegado. O promotor tem todo o direito de dizer que não tem provas suficientes, mas esse bate-boca público não me parece fazer sentido. Eu relatei que primeiras horas de segunda-feira, assim que houve a confirmação da morte da Gabriela Nelly, a Padre Antônio Tomás é meio quase quintal da minha casa, conheço muito aquela região. Então, ficou claro para mim, visitando a região, entendendo a posição dos portões, que havia um erro de estratégia da Polícia Militar. Quando eu escrevi isso no UOL na segunda-feira, eu tinha certeza que a Polícia Militar ia vir para cima de mim para dizer não, teve não. E não aconteceu isso. A Polícia Militar relatou a dificuldade da operação e a cada dificuldade da operação que ela expunha, eu ia contrapondo argumentos. Por exemplo, ele tem uma sede de uma torcida uniformizada. Eu falei, sim, estava fechada. Tinha até gente dentro da torcida uniformizada, mas estava fechada. E é o argumento de bastava botar um bloqueio no portão C e outro bloqueio no portão D e não haveria torcida uniformizada naquele círculo e não haveria confronto de torcida, não haveria briga e não haveria morte. É a primeira vez que eu vejo a Polícia Militar não contestar, argumentou, mas não contestou que havia um erro de estratégia e de planejamento. A nota que o Razan leu agora há pouco da Polícia Militar, a nota oficial, fala em todo jogo tem um planejamento, claro que tem um planejamento,
Mas houve um erro de planejamento da estratégia desse jogo Palmeiras e Flamengo. Ninguém contestou isso. O que está se contestando nesse momento, e aí tem esse bate-boca Polícia Civil e Polícia Militar. Já houve momentos da história do policiamento em São Paulo de ter até briga na frente do Palácio dos Bandeirantes de civis contra militares. Hoje tem uma disputa entre a narrativa da Polícia Civil e da Polícia Militar. Mas a Polícia Militar não desmente, não contesta que a operação deveria ter sido feita de outro jeito. E ele foi perguntado, César Saadio, delegado, sobre isso na entrevista coletiva, e ele fala, inclusive, admite que talvez de planejamento pode ter sido um erro, sim, uma falha de planejamento. Ele foi perguntado sobre isso na sequência do caso. Porque tem uma coisa que é muito importante. Agora o prefeito Ricardo Nunes fala de novo em promotores cogitando torcida única de times de outros estados. O que tem que resolver, resolve. Se tem que ter torcida única, eu sou contra, mas digamos que será voto vencido, não tem problema nenhum. Agora, não foi o problema da torcida visitante que causou a morte. O que causou a morte, em primeira análise, foi o erro de estratégia da Polícia Militar, que sabe perfeitamente como fazer estratégia naquele lugar. É uma rua para fazer 2 bloqueios e acabou o problema. Ô, Thalita, você teve também no velório, né, da Gabriela, né? Como é que foi aquele momento? Sim, e assim, Gabriela... deu para ver que algumas pessoas estavam muito comovidas, né? Enfim, desculpa, eu que te peço perdão. Não, foi muito bonito, né? Foram homenagens bonitas. A Mancha estava lá, a TUP estava, né? Eles acenderam os sinalizadores verdes, a bateria tocou. Foi muito bonito. Mas eu acho que a gente, né, sem querer voltar no assunto, já voltando, eu acho importante a gente falar sobre essas contradições, essa situação complicada aí entre o Ministério Público e a Polícia Civil. Porque eu agora recuperei aqui, porque meu computador desligou naquela hora, eu recuperei. Uma das coisas que o Zagallo, que é o promotor do MPD, ele justifica essa mudança para o DHPP, né, que é a Delegacia de Homicídio de Proteção à Pessoa, pelo fato de, abre aspas, o departamento ser composto por profissionais zelosos e imparciais. Então, ele ataca mais uma vez o delegado Saad. Enfim, então a gente continua agora vendo como isso vai se dar. Eu conversei ontem com o tio da Gabriela, ele falou que a família continua muito enlutada, mas estão seguindo, inclusive a família foi, né, os pais dela foram ontem no Allianz, eles já tinham comprado esse ingresso, foram para receber a homenagem. O velório foi muito emocionante, né? Um avô dela, que é um senhor de 83 anos, estava lá, entrou no carrinho junto com o caixão, eles enrolaram a bandeira do Palmeiras no caixão. É muito triste que a gente continue vivendo esse tipo de situação, né? Triste demais, sem dúvida nenhuma, e a gente espera de verdade que as coisas possam caminhar positivamente. A Thalita está fazendo a cobertura, mais uma vez, muito bem desse caso. Aqui no All Sport você vai continuar acompanhando sempre que tiver novidade aqui no De Primeira. Thalita, muito obrigado pela tua participação. Desculpe pelo atraso nos horários, viu? Eu que agradeço a vocês. Ótimo dia, PVC Razão.